Saber Direito desta semana, o professor Rejay dos Santos Pires traz o curso de Direito Tributário e suas inovações. Durante as 5 aulas, ele aborda temas como a tributação do influenciador digital e das plataformas digitais. Também são abordados aspectos relacionados à energia fotovoltaica, aos jogos eletrônicos e aos tokens não fungíveis, ou simplesmente NFTs, que são certificados de propriedades virtuais, criptografados e exclusivos. Assista agora a aula 2. Olá, eu sou Rejay Pires, especialista em Direito Tributário, e na segunda aula a gente vai estar trazendo o Direito Tributário, e a gente está trazendo o Direito Tributário de uma maneira diferente, com todas as suas inovações. E uma das inovações que a gente precisa trazer aqui do Direito Tributário, uma das situações que o Direito Tributário está buscando ali de uma maneira efetiva trazer e abarcar, é a responsabilização das marketplaces. Mas o que são as marketplaces e por que elas precisam ter uma responsabilização? O que é responsabilização de marketplace? É tudo isso que a gente vai entender na aula de hoje. A marketplace, basicamente, se a gente for pensar num conceito amplo, as marketplaces são essas plataformas de comércio eletrônico. Todas essas plataformas de comércio eletrônicos são conhecidas também como marketplace. Isso é, ela vem assumindo um papel muito relevante, muito influenciador na sociedade brasileira. Por quê? Porque várias empresas, vários tipos de comercialização, elas vêm sendo feitas através dessas plataformas. Essas plataformas digitais, então elas têm um caráter econômico. E por terem um caráter econômico, é que surge, portanto, uma possibilidade de responsabilização de quem está ali comercializando algum produto dentro delas. Vamos tentar entender o cenário. As marketplaces, elas são, então, essas plataformas que oferecem a quem quiser comercializar que o seu produto esteja ali disponibilizado. Então, ela surge como um mecanismo para garantir que aquelas pessoas que querem comercializar, elas possam comercializar em algum lugar, em algum espaço. Só que a gente está falando sobre a internet, sobre essa forma globalizada de conexão. Essa forma globalizada de conexão à internet, ela tem também as suas nuances, as suas situações. E por ter as suas situações, e por terem essas regras e princípios, é que a gente traz efetivamente que essas marketplaces, elas surgem como uma proposta de responsabilização. Mas responsabilização em que área? E por que precisa dessa responsabilização? Que consiste essa responsabilização dessas plataformas digitais? Se a gente for entender bem, no cenário internacional principalmente, a gente tem que os produtos hoje, eles não estão sendo comercializados de uma maneira física apenas. Eles estão sendo comercializados, e a maior parte dos produtos estão sendo comercializados por uma forma digital, por uma forma que abarca o maior número de possíveis de consumidores, o maior número possível de pessoas que vão ter acesso àquele produto. Hoje as fronteiras territoriais são fronteiras que já não existem do ponto de vista da internet. Se essas fronteiras já não existem do ponto de vista da internet, se essas fronteiras elas tentam e têm a tendência a buscar trazer o maior número então de pessoas ali relacionadas ao consumo, então a gente tem essas figuras das marketplaces, dessas plataformas digitais, como um mecanismo para poder abarcar esses consumidores. Existe uma estimativa de que a OCDE, ela estimou que ainda no ano passado, essas marketplaces atingiram um percentual de US$ 1 trilhão que foram comercializados dentro dessas principais plataformas. As 5 principais plataformas de marketplace, ou seja, dessas plataformas digitais de comércio, fizeram uma estimativa de quase US$ 1 trilhão
Esse é um dado que nos foi apresentado pela OCDE, né? Que essa organização de comércio internacional trouxe esse dado, trouxe essa estimativa de que esse foi o faturamento dentro dessas marketplaces. Mas olhando por esse prisma, por que então que a gente fala que essas marketplaces elas precisariam de ter uma responsabilização? O que significa a responsabilização dessas marketplaces? A gente tem que entender que a responsabilização, principalmente quando a gente está falando de responsabilização tributária, a gente está falando sobre uma forma simplificada que a sociedade, que o Estado tem de estar buscando a arrecadação. Vamos tentar simplificar. O Estado ele é composto por vários e vários mecanismos de arrecadação. Esses mecanismos de arrecadação, eles podem ser efetivos ou não efetivos. Para que eles se tornem efetivos, é necessário que sejam utilizados mecanismos para que esses mecanismos possam dar essa produtividade, dar essa efetividade na arrecadação. Então, para que a gente busque uma maior efetividade na arrecadação, surge a figura do responsável tributário, que nada mais é do que aquela pessoa que surge como um garante tributário. O que significa essa figura do garante tributário ou do responsável tributário? Significa dizer alguns fatores. Olha, a pessoa que vai ser tributada é uma pessoa que representa ali uma dificuldade maior que o Estado consiga abarcar os seus mecanismos para buscar aquela tributação. Um exemplo muito dado é a figura ali do síndico, que ele surge como responsável solidário tributário do condomínio. Quando ele está ali naquela figura de síndico, ele é um responsável tributário, ele é responsável pela arrecadação daquele condomínio. Outras figuras de responsabilidade tributária, a gente tem também, por exemplo, quando o inventariante. O inventariante também ele é um responsável tributário daquele espólio. Por quê? Porque a cobrança efetivamente do espólio, ou seja, do condomínio, ou seja, em outros tipos de responsabilização, ela é mais dificultosa para o Estado. Então surge aí a responsabilidade para aquelas figuras que vão trazer uma segurança jurídica maior para o Estado, para que o Estado possa, de fato, cumprir com a sua função social através da arrecadação de tributo. Então, o responsável tributário nada mais é do que aquele garante, aquela pessoa que vai garantir efetivamente que, de fato, se tenha uma tributação, que, de fato, efetivamente, se tenha a figura ali, no caso, de alguém que possa, de fato e efetivamente, ter uma noção maior de como é feita a tributação. Então, como o Estado ele não pode, ou ele não consegue, melhor dizendo, bater na porta de cada um das pessoas a que ele busca a tributação, ele surge com alguns pequenos responsáveis, alguns pequenos garantes para que possa efetivamente cumprir a sua função. Aqui na marketplace, a gente tem também essa figura. Por quê? Porque ao invés do Estado buscar todos aqueles indivíduos que utilizam dessas plataformas para que esses indivíduos tenham ali uma tributação sendo feita de uma maneira plausível, ele consegue, na figura dessas plataformas, que tem o controle, que tem o registro, que sabe quanto que vai ser arrecadado, quanto que vai ser distribuído, como que a parte financeira dessas pessoas que utilizam essas plataformas, ela está sendo efetivada. Então, surge a necessidade dessa responsabilização. Ou seja, de que essas plataformas elas sejam garantes do efetivo adimplemento desses tributos.
essa é uma situação que se origina dentro da OCDE como uma forma de arrecadação coletiva. Ou seja, a gente precisa que aquele ente seja tributado, que aquele indivíduo, melhor dizendo, seja tributado. Só que, ao invés de eu ir individualmente em cada usuário dessas plataformas, eu posso ir nessas plataformas, que essas plataformas elas detêm tanto o cadastro ali financeiro, como também são elas que são responsáveis pelo repasse financeiro dos usuários que a utilizam. Portanto, vamos aqui tributar, vamos fazer aqui uma tributação a essas entidades, porque aí a gente vai ter a certeza que os tributos eles vão ser pagos de maneira adequada. Dentro da lógica do cenário internacional, a gente tem o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, a maior parte dos países que utiliza o IVA tem um imposto único, tem um imposto sobre o valor agregado, isso é, um imposto que é pago a cada vez que tem um acréscimo sobre um determinado bem de serviço, um bem ou serviço. Toda vez que tem um acréscimo sobre esse bem ou serviço, tem a incidência do IVA. Este imposto, muito embora esteja sendo apreciado pelo arcabouço tributário, ele ainda não está efetivado no Brasil. Daí surge uma dificuldade, porque aí existem figuras conectadas, mas que não têm a mesma incidência do IVA internacional. Porque a maior parte dos países que utiliza esse mecanismo, utiliza de maneira simplificada. Daí surge, então, essa responsabilidade atribuída a essas marketplaces por parte de entidades internacionais. A OCDE surgiu, então, com essa proposta de responsabilidade, ou seja, que essas marketplaces, que essas plataformas, elas se tornem responsáveis, sejam garantidoras, sejam quem vai garantir a efetividade do pagamento. Como a gente iniciou falando, essas marketplaces, no última estimativa da OCDE, elas tiveram a circulação de valores na ordem de $1 trilhão. Essa circulação de valores, de mercadorias e principalmente de valores, representam um ganho e uma exponencial diferenciação dentro da economia de cada país membro da OCDE. Por conta disso, é que surge essa responsabilização, surge essa figura dentro da OCDE. Por quê? Dentro da OCDE, a visão que se tem é que essa responsabilidade tributária às marketplaces é uma solução para tentar reduzir, de alguma maneira, as barreiras comerciais que são decorrentes da própria complexidade da aplicação tanto do IVA em outros estados, mas também aqui do ICMS ou de outros tributos como o ISS aqui no Brasil. Como existe essa dificuldade nessa arrecadação, surge então a figura da responsabilidade a essas plataformas. Por quê? Porque essa plataforma, como já foi bem dito, ela detém de todos os meios, então ela teria que ter também essa responsabilidade de ser o intermediário digital entre aquele que está prestando o serviço e, de fato, o consumidor final. O consumidor final, então, a gente teria então ali uma pirâmide, uma estrutura piramidal. Temos o consumidor que vai fazer vai adquirir um determinado produto. Mas para que ela adquira determinado produto, ela tem que passar por essas plataformas digitais, essas marketplaces, que são a forma de você garantir tanto o pagamento àqueles usuários que utilizam e estão ali dispondo ali de algum serviço, como também daqueles consumidores que estão ali buscando algum produto. Então, por conta disso, é que surge a responsabilidade.
E outra forma também é uma forma de você trazer uma justiça econômica, para que não exista de nenhuma maneira um desequilíbrio econômico entre as pessoas que estão inseridas, né? As pessoas onde estão sendo consumidos e principalmente as pessoas onde está sendo produzido esse serviço atinente às marketplaces. Então, para que ocorra essa situação, é que existe a figura da responsabilidade tributária atribuída a essas marketplaces. É importante que a gente entenda que a figura da marketplace, da responsabilidade de todas essas plataformas digitais, são situações onde existe uma complexidade, porque a gente está tratando aqui efetivamente de uma regra, de uma operação intercontinental, muitas vezes quando a gente trata do comércio internacional, mas também olhando um pouco para a nossa realidade brasileira, é uma relação, é uma operação intermunicipal. Uma relação onde existe uma mercadoria que ela está sendo circulada, que ela está sendo de fato e efetivamente trazida dentro de um universo e existe uma busca ou melhor dizendo, uma disputa territorial entre vários entes ali. É uma operação tida como uma operação complexa. Quando a gente tem essa operação complexa, é importante que a gente adote, que a gente rememore algumas das lições, principalmente do Carrasa, né? Doutrinador Carrasa, onde ele traz para a gente que o critério a ser adotado tem que ser um critério especial misto. O que seria esse critério especial misto? É esse critério justamente onde existe uma operação que vai além de um estado, que vai em vários estados, e nessas operações que ocorrem em vários estados, onde existe uma distribuição de mercadoria em vários estados, é necessário que a gente tenha uma atenção rememorada, uma atenção redobrada. Por quê? Porque aqui, diferente de outros estados estrangeiros, a gente ainda não tem a figura do IVA, né? Que é esse imposto sobre o valor agregado. O que a gente tem, na verdade, aqui no Brasil, é a figura do ICMS, que tem todas as suas nuances, todas as suas circunstâncias e que, principalmente, para que se evite efetivamente uma guerra tributária do ponto de vista dos estados sobre a competência tributária ativa em estar recebendo essa tributação, é que a gente precisa entender como sendo um item de responsabilidade mista, onde sendo uma operação de responsabilidade mista e que requer todo um controle e um ajuste. Dentro desse cenário, a gente tem 3 modelos que são interessantes de responsabilização. O primeiro modelo, ele estabelece o seguinte: o de responsabilização exclusiva da plataforma de comércio eletrônico, que presume inserida na cadeia de circulação do bem e passa a pagar o IVA, no caso de estado estrangeiro, na condição de sujeito passivo. Outra forma de responsabilização é o de que a gente traria ali, no caso, uma responsabilização diferenciada para essas marketplaces. E como é que seria essa responsabilização diferenciada pelas marketplaces? Essa responsabilização, diferente do primeiro modelo, onde ela passaria a atuar na condição de sujeito passivo, nesse segundo modelo, ela teria um dever de colaboração, ou seja, ela ia colaborar para a fiscalização tributária. Esse é o segundo modelo proposto pela OCDE. Já no terceiro modelo, a gente teria uma responsabilização subsidiária mista, em que se permite, onde admite, então, no caso, a quebra dos paradigmas do ponto de vista do sujeito passivo, ou seja, não só aquele indivíduo que produziu aquele conteúdo, mas também as marketplaces, elas também teriam ali a sua responsabilidade, mas que eles não configurariam, diferente do primeiro modelo, na figura, ou seja, eles não seriam sujeito passivo propriamente dito. Eles seriam, na verdade,
eles teriam, na verdade, uma responsabilidade subsidiária. Esses foram os 3 modelos que foram trazidos pelos organismos internacionais, principalmente pela OCDE, como modelos de responsabilização dessas marketplaces. O critério adotado pela OCDE, que é o critério internacional adotado, ele tem uma nuance, pois ele traz com a IVA, ou seja, esse imposto sobre valor agregado, ele traz uma forma diferenciada de você fazer essa responsabilização. Então, não é necessário que efetivamente as entidades, né, no caso as plataformas, elas entrem na figura de uma responsabilidade, elas entrem de fato na cadeia de responsabilidade do sujeito passivo. Elas não precisam. Então, para essas entidades internacionais, o critério adotado é o de responsabilização subsidiária, ou seja, o indivíduo é responsável primário e aí, caso não ocorra uma responsabilização desse indivíduo ou caso exista algum mecanismo ali de dificuldade de responsabilização daquele indivíduo, é que iria para essas marketplaces, para essas, de fato, plataformas digitais. Aí, então, a gente teria esse critério internacional a ser adotado. Esse é um critério que é utilizado atualmente pela OCDE e que ela traz muitas nuances, né? Traz muitas situações diferenciadoras, mas que ela não traz os mesmos critérios adotados por algumas legislações brasileiras. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente já tem uma iniciativa legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a gente também tem do Estado da Bahia, e a gente também tem do Estado de Minas Gerais, iniciativas legislativas para que ocorra uma responsabilidade, para que ocorra uma responsabilização dessas plataformas digitais. Só que essas formas, elas são um pouco diferentes, do modelo adotado pela OCDE. Por quê? Porque a nossa forma e a nossa base tributária, ela não tem a figura ali do IVA. Mas por que a gente está falando tanto sobre o IVA e o que isso traz de diferença no modelo atual? Bem, o modelo que a gente tem brasileiro, a gente tem o ICMS, onde ele é um imposto que pode ser cobrado em cada fase, por cada ente. Então, cada vez que ocorre essa circulação dessa mercadoria, a gente tem uma tributação. E muitas vezes é daí que surgem os principais problemas, porque existe uma bitributação, ou seja, toda vez que ocorre essa circulação, acontece uma tributação e muitas vezes essa tributação ela não ocorre da maneira efetiva e justa. Né? Então, acontece muitas vezes de um ente específico, ou seja, de um estado específico, tributar determinado tributo. Quando esse produto tem a circulação, ele é tributado de novo e não é feita a compensação sobre aquele outro valor. Diferente no modelo internacional. A maior parte dos países hoje utiliza o IVA, então esse imposto é pago uma única vez. Toda vez que aconteceu, no caso, essa valorização do valor, é que é pago o imposto. Uma vez pago esse imposto só sobre a valorização desse bem, sobre essa mercadoria, a gente não tem essa figura como acontece no Brasil. Por isso é que a gente tem uma diferenciação sobre a circulação e principalmente sobre a forma de responsabilização dentro do cenário brasileiro e dentro do cenário internacional. O que a gente espera e almeja é que com essa nova situação do arcabouço tributário, a gente possa ter um ponto de diferenciação. A gente possa estar caminhando de uma maneira efetiva com os principais entidades internacionais, principais países, sob o ponto de vista tributário. Com efeito, o vendedor do bem, ele tem uma tributação
sobre o faturamento em nome dessa marketplace, ou seja, sobre o faturamento em que ele paga a essas plataformas. Ele também tem ali, no caso, uma outra situação quando acontece efetivamente a venda, ou seja, você teria a tributação quando você utiliza aquela plataforma, uma tributação quando o consumidor final compra aquele seu produto que está ali distribuído nessa plataforma online e teria também o próprio custo atinente à própria plataforma, que também é tributável. Esse é o modelo brasileiro, principalmente que foi trazido ali como uma iniciativa pelo Estado do Rio de Janeiro e que efetivamente ele não abarca, ele não traz para a gente uma segurança jurídica. Por quê? Porque, como dito, ela traz uma bitributação, ela traz uma tributação exacerbada, ela traz uma tributação fora do que é o necessário. Então, essa tributação feita dessa maneira, ela traz não só uma responsabilização, mas ela também traz uma forma inadequada de fazer a tributação, porque ela reproduz os velhos costumes tributários que geram verdadeira injustiça social, geram injustiça tributária e social àquelas entidades. Portanto, esse modelo é um modelo que ele deve ser coibido para que a gente possa efetivamente utilizar um modelo que traga uma maior justiça social. Então, no Brasil, os projetos de reforma tributária, eles também têm que trazer uma uniformização ao tratamento que é dado às plataformas. A gente tem que compreender que essas plataformas, elas têm um caráter nacional, elas têm uma abrangência nacional. Por ter essa abrangência nacional, é que a gente tem que ter uma uniformização do ponto de vista da responsabilização e da tributação atribuída a essas marketplaces. Aqui a gente pode citar, por exemplo, o projeto de lei 3.887 de 2020, lá no seu artigo 5º, que ele traz a responsabilidade das plataformas digitais que deverão pagar a atribuição social sobre operações de bens de consumo, a CBS, caso o fornecedor não emita o correspondente documento fiscal. Da mesma forma que temos também a proposta de regulamentação pela PEC 45 de 2019, que foi elaborada pelo Centro de Cidadania Fiscal. E nesse Centro de Cidadania Fiscal, a gente tem também que a responsabilidade atribuída a essas marketplaces é uma responsabilidade uniformizada, ou seja, a gente vai ter uma mesma regra tributária, de incidência tributária, de matriz tributária, sobre todas essas entidades, mas feitas de uma maneira uniforme, para que cada estado não possa ter uma tributação própria. Porque essa tributação própria atribuída a cada estado, ela acaba por não ser uniformizada, ela acaba por minar ou, de alguma maneira, produzir ali, de alguma maneira, uma elisão fiscal ou até mesmo uma evasão fiscal por parte de algumas empresas. Portanto, e pensando nisso, é que é efetivamente necessário que esses projetos eles sejam, de fato, concretizados para que a gente tenha essa uniformização. Uma outra forma que a gente tem que entender é que o modelo que é utilizado mundialmente, que é esse modelo misto, onde a gente tem uma responsabilização tanto das marketplaces, mas também do consumidor, e que as marketplaces elas são obrigadas a fiscalizar para ver se o imposto foi pago ou não, que esse modelo ele também deve ser adotado aqui no Brasil. Por quê? Porque aí a gente vai ter não somente uma tributação sobre a remuneração líquida, mas a gente também vai ter sobre o imposto incidente da operação. Dito de outra maneira, quando acontecer a operação financeira, vai ficar mais fácil, porque aí o valor a ser pago
a quem utiliza aquelas plataformas, a gente já vem descontado da comissão devida à plataforma, também do imposto incidente sobre a operação. Esse modelo traz um repasse com maior segurança jurídica, mas também traz um modelo que traz uma maior brevidade sobre o ponto de vista de todas essas atribuições. Ela traz uma melhor brevidade e uma estabilidade jurídica sobre todas essas situações. Então, as plataformas elas vão ficar seguras porque elas vão saber que o tributo a ser pago já é um tributo pago de maneira adequada. Da mesma forma, o Estado brasileiro ele também já vai ter uma certeza que foi pago aquele tributo, que aquele tributo ele foi pago de uma maneira a trazer uma segurança jurídica para ambas as partes. Como já citado aqui, Carrasa ele fala que esse critério especial misto é o que deve ser adotado, de modo que uma parte do imposto é devido no estado de origem e uma parte é devido no estado de destino. Ou seja, a gente adotaria a mesma sistemática do ICMS atual. Só que, para adotar essa mesma sistemática do ICMS atual, a gente teria a nuance de que isso já estaria sendo devidamente, compulsoriamente descontado lá na origem. Então, a gente teria, na verdade, só um repasse feito a um estado de destino, mas que esse repasse feito não estaria, portanto, na responsabilidade dessas marketplaces, dessas plataformas, uma vez que dentro da origem já foi feita de fato a sua devida retenção. Então, por isso que surge dentro das marketplaces essa responsabilidade tributária, mas que ao mesmo tempo é necessário que a gente possa avançar nessa conjectura para que a responsabilidade tributária atribuída a essas marketplaces, ela não se torne uma forma enfadonha e até mesmo injusta de cobrança desse imposto, para que a gente possa efetivamente ter uma justiça social onde as mercadorias digitais elas vão ser remetidas ao consumidor, mas que ao serem remetidas ao consumidor, todos os impostos já foram pagos dentro da sua origem. E aí a gente vai ter a figura efetivamente de uma justiça social, tanto as marketplaces, ou seja, tanto as plataformas, como também ao Estado, trazendo assim, portanto, essa segurança a que a gente se refere. Porque essa segurança, ela vai permitir a utilização de uma responsabilidade, ou seja, de uma sistemática de responsabilidade, onde o comércio eletrônico vai ser efetivamente compelido ao pagamento de todos esses tributos, mas que ao mesmo tempo esse valor ele não vai representar de nenhuma maneira uma bitributação tanto ao consumidor dessas marketplaces, que no caso, o consumidor entenda não só aquele que vai adquirir o produto, mas aquele que também utiliza do serviço dessas marketplaces. Então, não vai ter uma bitributação nesse caso, mas também não vai ter uma bitributação a essas plataformas digitais. Com efeito, o que a gente tem aqui é que, embora seja uma operação com uma grande complexidade, para a gente tentar, de alguma maneira, mitigar, diminuir essa complexidade, é que é necessário dentro do comércio digital, que essas plataformas configurem como um intermediário. Por quê? Já que eles estão dentro da cadeia, que eles sejam então intermediários digitais e que também passem, no caso, a assegurar a efetividade da arrecadação do imposto sobre o consumo devido na operação. É isso que recomenda, inclusive, a OCDE, é isso que recomenda os institutos internacionais e é isso que deve ser adotado aqui também no Brasil, porque essa é a forma, esse é o modelo que já é adotado internacionalmente e que, de alguma maneira, ele vai garantir que não exista uma diferenciação de acordo com o estado a que está sendo ali tributado. Se a gente tiver uma uniformização
dentro dessa perspectiva, a gente vai estar diminuindo não só o custo da operação, como também o custo de conformidade entre os fornecedores, entre as mercadorias e também até os próprios custos de fiscalização pelos estados, pelos países. Na medida que as atividades de apuração e pagamento do tributo, elas vão ficar concentradas em torno de poucas empresas. Hoje, no Brasil, embora existam alguns estados, né, como citado aqui, Rio de Janeiro, Bahia, Mato Grosso, já tiveram a iniciativa de buscar essa responsabilidade das marketplaces, a gente tem que a matriz dessas cobranças, ela não é uniformizada. Portanto, ela tem ali uma legislação que tem ali nuances que são alinhados com a diretriz internacional, mas que existe uma diferenciação dentro das alíquotas e principalmente da forma de responsabilização, o que faz com que as nossas vendas internacionais elas têm a tendência, inclusive, a cair. Por quê? Porque como não existe uma uniformização, não existe a segurança do investimento. Então, é necessário que não só a nossa legislação ela abarque uma uniformização, mas que, como exemplo do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, da Bahia, que foram iniciativas que buscaram essa responsabilização, que essas iniciativas elas tenham ali esse caráter uniforme, retilíneo, esse caráter de que todos esses estados têm uma mesma legislação sobre o tema. De maneira geral, embora o Brasil ele não tenha atualmente o intermédio, né, essa figura do IVA, né, desse Imposto sobre Valor Agregado, é necessário que a gente tenha a figura do intermediário digital, ou seja, desse garante sendo dentro das marketplaces, dentro dessas plataformas digitais. Porque, efetivamente, essas marketplaces por serem intermediários digitais do produto ali a ser comercializado, elas também podem ser garante para que esses e-commerces, né, esses produtos digitais, esse e-comércio, esse comércio digitalizado, ele também possa suprimir as lacunas da fiscalização tributária e de uma maneira que não exista uma busca ou uma necessidade de uma arrecadação feita de modo a não ter uma efetividade nessa tributação, mas também que não ocorra uma bitributação por parte do consumidor. Que o consumidor ele tenha, no caso, essa segurança jurídica para que, ao aderir àquela plataforma de comércio eletrônico, que está na figura do intermediário digital, essas plataformas elas têm um incentivo para que dentro do cenário nacional elas também possam avançar dentro do cenário internacional. E para isso é necessário que a gente tenha essa responsabilização para que as poucas empresas que hoje fazem esse tipo de comércio, elas possam garantir, ou seja, elas possam ser os garantes, elas possam nos dar efetividade, que ao nos dar efetividade sobre essa tributação, a gente possa avançar economicamente também sobre esses produtos que são comercializados. Porque assim a gente vai ter, a gente tem, no caso, que essas plataformas elas já foram inseridas dentro desse cenário e dentro dessa cadeia de circulação desses bens que são tangíveis e intangíveis. Ou seja, se a gente já tem esse comércio já pautado, onde essas plataformas já estão ali dentro dessa cadeia de circulação desse bem, nada mais justo do que a sua responsabilização como um meio de garantir e de efetivar a tributação de uma maneira justa, onde nem se tem uma bitributação, mas nem que se tenha um imposto pago a menor. E é por isso que essas propostas, a proposta como está posta, apesar de não termos, no caso,
o IVA, né, esse valor sobre o Imposto sobre o Valor Agregado, a gente possa tentar diminuir essa ruptura dentro da cadeia de circulação, desse comércio, para que, com efeito, a faturação em nome do marketplace, como a faturação em nome do consumidor final, também ela seja efetiva. E aí a gente tem uma plataforma onde a gente tem uma parceria entre a administração pública, o espaço para diminuir, com espaço, portanto, para diminuir todas as fraudes tributárias, mas também para que exista uma possibilidade de uma inserção maior de crédito a essas plataformas, inserindo assim dentro do complexo mas também sugestivo modelo internacional de responsabilização dessas marketplaces, tá bom? Então, vendo um apanhado geral da nossa aula de hoje, a gente viu, portanto, que a responsabilidade tributária, ela surge como uma responsabilidade para emitir que aquelas pessoas sejam ali garantes do pagamento efetivo daquele tributo. Essas pessoas que são garantes dessa tributação, dentro desse novo cenário, onde a gente tem as figuras dessas plataformas digitais, elas são de suma importância para que a gente tenha efetivamente a tributação feita de maneira correta, tanto do ponto de vista social para a sociedade, mas também do ponto de vista que não exista uma tributação a maior do ponto de vista do consumidor. Portanto, a gente viu também que essas e-commerce, elas têm todos, os e-commerce, elas têm todo um incentivo para vir a acontecer de maneira mais prolongada dentro da sociedade. A gente vive uma sociedade globalizada, onde esses e-commerce eles podem circular mundialmente. Mas para que eles possam circular mundialmente, a gente precisa garantir que entidades internacionais e também as nacionais, elas tenham ali, no caso, uma segurança jurídica de investimento. Elas possam estar efetivamente seguras para realizar o investimento, para que elas tenham, de fato, a segurança de que a tributação está sendo feita de maneira correta, mas que ao ser feita de maneira correta, os custos com a operação sejam também diminuídos por conta dessa tributação sendo feita de maneira adequada. Então, essa foi uma exposição que visa trazer todo esse cenário para a gente. Para a gente fixar melhor, então agora a gente vai partir para as nossas questões sobre responsabilização, sobre todas essas questões de e-commerce, todas essas questões de plataformas digitais. Então vamos para as nossas questões de hoje. Questão 1. Na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora. Item A. Abrange os tributos devidos pela sucedida e as multas moratórias referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão, mas não envolvem as multas punitivas. Item B. Abrange os tributos devidos pela sucedida e as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data de sucessão. Item C. Abrange os tributos devidos pela sucedida, mas não envolve as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Item D. Abrange os tributos devidos pela sucedida e as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até 6 meses antes da data da sucessão. E aí, você já sabe qual que é a resposta correta? Muito bem, acertou quem colocou o item B. Abrange os tributos devidos pela sucedida e as multas moratórias ou punitivas, referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. É importante que a gente entenda o seguinte, que o tributo devido,
ele é efetivado e ele é de responsabilidade por quem faz a sucessão empresarial. Mas aquelas multas e aquelas punições referentes aos fatos geradores, ou seja, referentes à matriz de incidência, referentes à forma de incidência de todos esses tributos, elas também são devidas até a data em que acontece a sucessão. Dito de outra maneira, tudo aquilo que está posto relacionado ao tributo ali, ela é de responsabilidade de quem faz a sucessão empresarial até a data em que ela faz a sucessão empresarial. Vamos para a segunda questão. Acerca da obrigação tributária, no que diz respeito aos sujeitos da relação tributária, assinale a opção correta. A pessoa física pode figurar tanto como sujeito ativo como sujeito passivo de uma relação tributária. Item B. O sujeito passivo não pode ser o contribuinte do tributo objeto da relação. Item C. O responsável classifica em contribuinte e codevedor solidário, sendo certo que a obrigação do segundo decorre de expressa disposição legal. Item D. A responsabilidade solidária, em regra, comporta benefício de ordem. Então, já sabe qual que é o item correto? Muito bem, acertou quem colocou o item B. O sujeito passivo não pode ser o contribuinte do tributo objeto da relação. Por quê? O que acontece aqui nesse instituto? Por que o sujeito passivo ele não pode ser contribuinte do tributo objeto da sua relação? Ele não pode ser, no caso, contribuinte do tributo objeto da sua relação, porque ali ele estaria tendo uma confusão entre as figuras do sujeito passivo e da própria relação tributária. Os outros itens aqui, cada um deles a gente tem uma nuance. Por exemplo, o item D, por que a responsabilidade solidária, em regra, ela não comporta o benefício da ordem? Justamente por esse termo, responsabilidade solidária. Então aqui a gente tem uma figura onde não existe o benefício de ordem. Pode ser cobrado tanto daquele que é o responsável primário ordinário, quanto daquele que é o responsável solidariamente. Né? É diferente do que a gente tem, por exemplo, quando a gente tem um codevedor, quando a gente tem um responsável. Então, nessas situações, a gente teria, portanto, uma possibilidade de benefício de ordem. Mas esse benefício de ordem também ele é regido pela lei. Então, a gente teria que ter esse benefício de ordem estipulado em lei. Tá bom? Vamos para a nossa terceira questão. A respeito da responsabilidade tributária, assinale a alternativa correta. Item A. Via de regra, a responsabilidade por infrações da legislação tributária depende da intenção do agente. B. É pessoalmente responsável o espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Item C. A responsabilidade tributária pode ser presumida ou implícita. Item D. A responsabilidade tributária do síndico e do comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou concordatário é direta e integral. E aí, você já sabe qual que é a resposta correta? Muito bem, acertou quem colocou o item B. É pessoalmente responsável o espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Lembra que a gente falou aqui na aula, onde a gente estava falando que a responsabilidade tributária, ela surge como uma figura de um garante, ou seja, sobre aquela figura que vai, de fato, se responsabilizar para que a efetividade da responsabilidade tributária, ela ocorra de uma maneira mais simplificada. Portanto, olha só, o item C. O item C aqui é importante a gente entender que o item C ele está
equivocado. A responsabilidade tributária pode ser presumida ou implícita. Por que ela não pode ser presumida ou implícita? Justamente pelo que a gente veio falando hoje aqui nessa aula, que a responsabilidade ela tem que ter uma situação onde a lei determina essa responsabilidade. Olha, para que eu seja garante daquela responsabilidade, para que eu seja o garantedor desse efetivo adimplemento daquela obrigação tributária, eu tenho que ter uma lei que assim me implica essa responsabilidade, que assim me implica essa situação. É isso que a gente vem falando aqui, que a gente veio falando nessa aula sobre as plataformas digitais. Hoje, a legislação brasileira, embora exista uma iniciativa do Rio de Janeiro, do Mato Grosso, da Bahia, não existe uma uniformização sobre essa responsabilização. Não existe uma uniformização sobre a forma de fazer a responsabilização dessas plataformas digitais. Portanto, é interessante que a gente perceba que não tendo no caso, uma legislação própria para isso, essa responsabilidade ela não pode ser presumida nem implícita. Não existe, não surge a obrigação de você adimplir por uma obrigação, de você fazer o adimplemento ou de você se tornar o garantedor daquela obrigação sem que exista uma imposição legal, tá bom? Então, portanto, a gente tem que trazer que essa responsabilização, toda essa nuance de responsabilização sobre as plataformas, ela, além de não ser presumida, além de ser uma responsabilização que ela vai garantir efetivamente uma maior segurança jurídica, tanto as plataformas digitais, tanto para essas marketplaces, como também para o próprio Estado, na hora de fiscalizar, essa obrigação ela não surge do nada, essa obrigação ela precisa de uma legislação própria. Hoje, no Brasil, como já dito algumas vezes, a gente tem alguns estados que buscaram trazer essa legislação e se amoldando ao que é estipulado pela OCDE, que é estipulado de maneira internacional. Mas a gente ainda não tem uma uniformização, a gente ainda não tem uma padronização de como fazer efetivamente essa responsabilidade para garantir, assim, uma segurança, para aumentar os investimentos, mas também para efetivar toda a segurança jurídica que diz respeito a esse comércio digital, a essa comercialização do digital, tá bom? Então, na aula de hoje, a gente pôde trazer toda essa questão da responsabilidade tributária, trazendo as suas principais nuances. Fizemos também essa análise sobre a responsabilidade tributária a essas plataformas digitais. Essa responsabilidade que surge justamente como uma necessidade para que a gente possa efetivamente trazer toda essa concretude da tributação. Então, foi isso que a gente trouxe nessa aula e a gente vai estar esperando você na próxima aula para a gente falar um pouco mais sobre a extrafiscalidade, sobre as células fotovoltaicas. Ficou curioso, né? Então tá, células fotovoltaicas a gente vai discutir na próxima aula, mas basicamente a energia solar. Como que a gente pode efetivamente trazer a energia solar como uma nuance, como uma forma da gente garantir de fato uma tributação justa e equânime? É isso que a gente vai ver na nossa próxima aula, tá bom? A gente te aguarda por lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.